capítulo 4, a introdução, a discussão da aula de hoje, tá bom? Gente, então assim, eu preciso dar uma retomada, tá, em uma discussão que estava na aula de capítulo 2, tá? O momento em que nós discutimos o ciclo do açúcar, em um momento específico que foi a invasão holandesa, tá? Eu acrescentei essa informação para vocês entenderem como que entramos num raciocínio que é mineração, as transformações do Brasil colônia e a crise do sistema colonial. Então, esse processo da chegada dos holandeses no Nordeste, o período em que eles ficaram, de 1630 até 1654, eles acabaram obtendo todos os recursos necessários para a produção de açúcar. Ou seja, eles aprenderam muito, mas também introduziram muitas tecnologias, como a gente citou, por exemplo, os moinhos de engenho, tá? Os moinhos de vento que movimentavam os engenhos. Então está aqui colocado, tá, galera, que os holandeses acabaram, né, obtendo, né, todo esse conhecimento de todas as etapas de produção. Então, desde a plantação até a distribuição do açúcar na área de mercado consumidor, que era a Europa. Gente, uma curiosidade, quem gosta de gastronomia ou vai para essa área, porque é uma área muito legal hoje, né? Procurada, com o mercado aberto aí, tenho um ex-aluno chamado Alexandre Zella, tá? Ele fez gastronomia, ele trabalha num restaurante em Balneário Camboriú, e um dia ele comentou comigo pelas redes sociais que ele lembra de uma coisa que eu contei, que eu vou contar para vocês, e ele associou durante o curso que ele estava fazendo. Gente, quem gosta de gastronomia, nutrição, essa parte da história da alimentação, sabe que quando os holandeses chegaram com o açúcar brasileiro na Europa, mudou muito os hábitos alimentares dos europeus. Eles estavam acostumados a comer o açúcar, né, usar o açúcar da beterraba e da batata doce. E esse hábito alimentar ele foi tão modificado, ele foi tão impactante, que, por exemplo, na França, durante o absolutismo francês do Luís XIV, ele introduziu uma regra, tá? Todo dia eles apresentavam um prato, tá? Né? Um prato diferente, uma entrada e um prato principal, e eles acrescentaram uma sobremesa. Então a França, em parceria com o conhecimento da culinária portuguesa, evoluíram muito nessa área de doces. E que impacta até hoje, tá, galera? Você sabe, quando se termina aí uma refeição, às vezes tem uma sobremesa, você pensa, nossa, que delícia. Isso tudo foi muito, muito facilitado pela chegada do açúcar brasileiro, né, no mercado europeu. Então, essa revolução provocada pelo açúcar. Então, gente, é importante, né? O açúcar é tudo de bom, né? Vocês preferem doce ou salgado? Eu, particularmente, prefiro doce, tá? Então, gente, é assim. Claro, no equilíbrio, né? Mas o doce é muito bom. Então, gente, voltando ao raciocínio, quando nós estudamos a aula passada, que aconteceu um movimento militar, que eu destaquei aqui agora em itálico, para vocês novamente lembrarem, que foi o momento em que houve uma movimentação militar para expulsar os holandeses, chamada Insurreição Pernambucana, tá? Os holandeses acabaram saindo do Brasil, mas ocupando, então, uma outra área, tá? Uma área que hoje se chama de Caribe, mas antigamente chamava-se de Antilhas. E começaram a produzir o açúcar nessas ilhas antilhanas, ou as ilhas caribenhas. E aí, galera, foi a primeira vez que o açúcar brasileiro, né, produzido na colônia Brasil, começou a sofrer uma concorrência. E vocês sabem o que é concorrência, né, galera? É sempre bom para o mercado, mas não é bom para quem tem o monopólio da mercadoria. Então, Portugal, galera, começou a perceber uma decadência na sua produção, ou seja, na demanda, né, na busca por essa mercadoria. Então, vejam aqui um mapa, tá? De onde são as Antilhas, né? Ou as Antilhas, né? E hoje as Ilhas Caribenhas, só para vocês associarem, tá? Deixa eu pegar o marca-texto aqui para destacar. Cadê? Aparece aqui. Aqui, ó, galera, principalmente essa região aqui, ó, tá? Que compreende, né, gente, ilhas importantes. Destacamos aqui, ó, gente, lembrem do administrador
tá? Holandês chamado Maurício de Nassau, capital das Bahamas, hoje Ilha das Bahamas, o conjunto de ilhas, tá? Com a capital Nassau. Cuba, galera, que vai ser uma ilha tanto disputada por franceses, espanhóis, holandeses, foi uma das grandes produtoras de açúcar também. Até hoje eles produzem muito açúcar. E aqui essa ilha, né, que compreende hoje Haiti, República Dominicana, Dominicana, era o nome da minha república que eu morava em Ponta Grossa, tá, gente? Só abrindo um parênteses, né? Repúblicas têm nome, repúblicas estudantis têm nome, tá? E todo torto, como é que era o nome da outra república que era próxima da gente? Ah, eu não vou poder falar porque é um palavrãozinho. Envolvendo matemática, tá? Se quiser, outra hora eu conto em sala de aula. Agora, gravado, não posso contar. Mas essas regiões aqui muito produtoras de açúcar, tá, galera? Olha, Jamaica, né? Açúcar, tá, gente? Por favor, Jamaica, açúcar, associe com isso. Então, gente, eu vou mostrar para vocês uma pergunta que foi colocada recentemente no vestibular UDESC, tá? Ainda estamos nessa apreensão de como os vestibulares trabalharão, né? Suas formas de aplicar as provas. Eu acho que eles vão acabar disponibilizando provas online, tá, gente? Tipo o Enem digital da vida, porque não podem parar, né, galera? Não dá, todo mundo tem que se adaptar. Então, esse gráfico, olha aqui, ó, gente, mostra o momento em que era a produção de açúcar sob domínio português, o salto que deu durante a presença holandesa no Brasil, tá, ó, 1630 até 1650, e a sua decadência, tá? Então, para ir direto ao ponto, eu coloco aqui a alternativa, tá, gente? Para a gente, né, entender que esse raciocínio é cobrado. E é uma falha quando a gente não conecta esse raciocínio com o início de uma lógica seguinte, tá? Então tá aqui, ó, tá, gente? A concorrência do açúcar produzido pelos holandeses nas Antilhas pode explicar o declínio das exportações brasileiras na segunda metade do século XVII. Então esse século aqui, ó, tá, gente? É o século XVII. Então essa lógica, tá, gente? Ela entra dentro de um raciocínio que é a produção açucareira e seu declínio. Então, é manifestado esse declínio com a saída dos holandeses e a sua produção de açúcar nas Antilhas, tá? Neste mesmo século XVII, então, ainda fazendo uma revisão, nós temos esse movimento bandeirante, tá, gente? Então, por quê? Então, isso está explicado já na primeira coluna ali da aula do capítulo 4, tá? Na página 330. Ele fala que, então, a historiografia raciocina como os bandeirantes foram basicamente uma reação, tá, gente? Uma reação de como você poderia trabalhar, tá, gente? Alternativas econômicas. Então, não poderiam ser oficiais, então a gente frisa isso, tá? Expedições particulares, porque tinha esse tratado que eu falei semana passada, né, galera, da formação dos tratados aqui envolvendo o território brasileiro. Então, esse tratado, ele era um acordo oficial, mas que, gente, até hoje é difícil monitorar, policiar as fronteiras. Imagine naquela época. Então, as bandeiras, elas saíam com esse objetivo de buscar as suas riquezas, tá? E partiam de São Paulo. Então, a ligação, se por acaso for tentar alguma coisa em São Paulo, uma prova, gente, é um estudo obrigatório o movimento bandeirante. Sempre colocam nas suas provas. Então, de lá partiram essas bandeiras, tá, gente? Então, essa interiorização, né, esse espaçamento brasileiro ampliando os recursos e o conhecimento, né, sobre esse território, os bandeirantes foram muito eficientes nesse sentido, tá? Sabia que, tu contar uma curiosidade, que na década de 80 aqui no Brasil, tá, galera, quando a Toyota começou a fabricar as suas caminhonetes, né, e trazer aqui para o Brasil, eles batizaram a Toyota em homenagem aos bandeirantes, uma das caminhonetes mais robustas que você tem, tá, gente, na nossa história aí recente do automobilismo, que é a Toyota Bandeirante, muito usada pela Celesc, pela Kazan. Hoje não mais, né? Hoje a Toyota mudou deu um upgrade, né, galera, com
Putz, agora esqueci o modelo atual da... Ah, fugiu. Vocês sabem do que eu estou falando. Então, gente, muitas questões relacionadas aos bandeirantes. Então, aqui nós entramos no raciocínio da nossa aula, capítulo 4, quando nós entendemos que os bandeirantes buscavam um índio, tá, gente? Eles destruíam missões guaraníticas, missões dos jesuítas e pegavam esses índios, tá, gente? Então, eles eram homens que tinham uma ambição muito grande pela mercadoria, tá? Que compensava uma ausência, uma falta no mercado de escravos. Justamente com relação aos escravos, né, a resistência quilombola, tá, gente? Porra, um dia, acho que foi o vestibular retrasado de 2018, né, de egresso em 2019, na Federal do Paraná, perguntou sobre um quilombo aqui no Paraná, tá, galera? Né, uma ideia relacionada até hoje de preservação de comunidades de descendência escrava, né, de ascendência negra e escrava, tá, gente? Então, os quilombos eram uma forma de resistência, né? Então, nessas idas e vindas, percorrendo o interior, os bandeirantes encontraram nessa região, deixa eu só mudar a cor aqui, tá? Nessa região muito marcante, né, na geologia, tá? Chamada de quadrilátero ferrífero, né? Ou a região das minas do ouro, tá, gente? Opa, então aqui você tem o momento em que houve um primeiro registro, tá, de descoberta de ouro em mina, tá, gente? De mina, melhor dizendo. Qual era a diferença, galera? Nós temos ouro de aluvião, né? Então, às vezes, o material coloca um adendo ali, tá? Ouro de aluvião, você busca ele nos rios. Leva a bateia, uma peneira maciça, que você puxa aqueles rejeitos, né, no rio, e vai lá catando, ver se tem alguma pepita de ouro. Agora, o ouro de mina, galera, meu Deus, é outro processo muito, né, assim, arquitetônico, mas que traz uma extração muito maior de ouro, tá? Então tem todo um estudo geológico também dessa região aí, tá bom, galera? Então, para deixar bem didático, tá, gente, eu coloquei assim para vocês entenderem. Que após descoberto a primeira mina de ouro, tá, o Portugal já, acendeu, né, ligou um sinal vermelho lá. Por quê? Porque ouro é riqueza rápida. É uma forma de enriquecimento muito rápido. Por que o ouro, galera? Para adornos, não, para monetarização. Não caiam em pegadinhas ou na ingenuidade de achar que o ouro era levado para as regiões e transformado em adornos. Todo o ouro ele era monetarizado, ou seja, havia uma necessidade de você preencher os cofres com ouro, tá, gente, e gerar ali moedas. Moedas que então gerariam mais fluxo monetário, fluxo financeiro, né, gente? Porra, fica meio autoexplicativo entender que o ouro é uma forma muito eficiente né? Então, quando encontraram as minas, né, Portugal logo criou. Olha aqui, ó, 1696 encontrada a mina, as minas gerais, né, as minas do ouro. Em 1702, tá, gente? Ou seja, 6 anos, rapidinho, Portugal já criou um órgão responsável em administrar. Olha aqui, ó, tá? Deixa eu mudar a cor, senão vai atrapalhar ali. Só um minutinho, galera. Aqui, ó, tá? Intendência. Essas casas, esses patrimônios históricos hoje, né, que foram já logo construídos e constituídos pelos chamados intendentes, que eram responsáveis em administrar, então, a região das minas. Então, intendência é um nome, uma denominação para administrar a região mineradora, tá? Gente, quando você descobria uma jazida de ouro, tá, era teu direito explorar. Então era a livre permissão que Portugal deu ao território para explorar jazidas de ouro.
E aí, a partir do momento que você encontrava, né, que você era chamado, era o momento que você tinha uma expressão histórica chamada barranqueou, tá, que você encontrou, né, minas e perfurou lugares que encontrou muito ouro, tá, Portugal delimitava um lote, tá, chamado de datas, e poderiam então lotear mais territórios. Então essas datas eram os loteamentos de extração do ouro. Por que Portugal não foi direto a? Porque era muito mais fácil fazer isso aqui, ó, galera. Você deixava livre, né, a extração do ouro, tá? E aí arrecadava impostos. Então, onde é cobrado muito em vestibular nessa parte de impostos é quando você tem o raciocínio do chamado quinto do ouro. Quinto já era um imposto colocado por Portugal sobre as mercadorias, tá? Mas do ouro, gente, é onde eles vão aplicar intensamente. Então, gente, eu não coloquei, mas tem uma questão do Enem que ela faz um enunciado de história, tá? Durante as décadas de 1710, 1720, eu estou só tentando traduzir a ideia, foram extraídos cerca de 8.552 quilos de ouro. Calcule o quinto cobrado durante esse período. Então, estava lá, você só pegava um número e fracionava em uma quinta parte, tá? Então, é muito fácil você entender, porque Portugal é muito simplista nessa ideia, tá? Uma quinta parte do volume de extração do ouro ficava retido na intendência, tá? Mas não parava aí, galera. É um erro comum você só levar a informação do quinto. Você tinha a cobrança sobre o trabalhador que investia o minerador, o mineiro, tá? Que investia na sua jazida, na sua data, com a mão de obra escravizada. E aí, para cada cabeça de escravizado na mina, era cobrado também um imposto, então chamado de captação, tá? Como eram necessários muitos escravos, você vai também cobrar muito desse processo, tá? Estanco régio, galera, é um imposto que vai determinar quem pode e quem não pode extrair as regiões que tinham diamantes, tá? Era extraído ouro, era extraído prata, minério de ferro, sabe, gente? Cobre, ferro propriamente e tal, e diamantes. Então, gente, aqui Portugal, tá, intervia diretamente, porque diamante é mais valorizado ainda que o ouro. Então, ela determinava, se pagava um valor absurdo para ter um monopólio, né, sobre a região, uma área de extração de diamante chamada de estanco régio. E depois eu falo sobre a derrama, tá, galera? Que foi um momento muito colocado para entender os movimentos de reação aos tributos, e a gente exemplifica com a Inconfidência Mineira. Mas a derrama ela foi instituída para dar uma flexibilizada, né, num tempo, você tem um ano para pagar impostos. Mas quando chegava no final desse ano, você não pagava, vinha derrama e pagava e cobrava todos os impostos atrasados. Era como se fosse uma Receita Federal hoje fazendo o levantamento, né, de imposto de renda, e aí você não declara imposto de renda, daí vem a Receita com tudo, confiscando propriedades, né, cancelando CPFs e assim por diante. Então a derrama era cruel, tá, galera? E uma observação importante, tá? Aqui no canto vocês estão vendo uma casa de fundição em Ouro Preto, antiga Vila Rica, tá? Tá aqui o patrimônio histórico, né? E foi necessário criar essas casas de fundição, porque adivinhe, né, galera? Tá um pouco na nossa raiz histórica, né? Esse jeitinho brasileiro de desviar, de contrabandear. Estava vendo agora, gente, putz, o governo de Santa Catarina entrou numa enrascada, pagaram 33 milhões, tá, gente, para comprar respiradores, e o processo licitatório lá foi todo meio mexido, sabe? Então, gente, essa coisa da corrupção, essa coisa sabe, não é de hoje. Então, as casas de fundição foi uma iniciativa dos portugueses, da coroa portuguesa,
tá? Porque era facilmente contrabandeado o ouro dentro das minas. Então, o que eles fizeram? Todo o ouro que era extraído, ele deveria ser encaminhado pelos alferes, que eram militares que acompanhavam o transporte. Adivinhem quem foi alferes, galera? Tiradentes, tá? E, levado à casa de fundição, transformava o ouro nesse formato, ouro em barra. Se você não tivesse transportando o ouro com essas identificações, tá? O escudo da onde foi retirado, tá? O número de série, como se fosse uma moeda, tá, galera? O ano aqui no caso, tá? O toque que é dado, né? A pureza do ouro, tá? Quem fez as iniciais do ensaiador, ou seja, do ourive, tá? O peso colocado aqui, ó, no outro lado. Você perdia o direito de extrair o ouro, pagava uma multa e até era possível ser condenado à morte. Então foi necessário porque aqui tem uma narrativa muito forte, né, nos chamados Santos de Pau Oco, tá? Os santinhos de pau oco, eles eram levados pelos escravos, né, condicionados a isso, tá, galera? E colocavam ali o ouro escondido, tapavam com, né, barro, ou nesse caso aqui, tinha uma tampinha de madeira mesmo, né? E aí escondia esse ouro, tá, gente? E levava isso para o senhor, né? Para o senhor, para o mineiro. E aí ele auxiliava esses escravos até a conseguirem cartas de alforria, tá? Então era uma forma facilitada de. Existe uma expressão, gente, muito interessante na história da mineração, história do Brasil colônia, que é a expressão lavou a égua de ganhar dinheiro, tá? As éguas, né, mulas, cavalos, eram usados no meio de transporte. Eles pegavam o ouro granulado, o ouro bem, vamos dizer, quase em pó, e misturavam no barro e passavam no lombo desses animais e transportavam o ouro para fora da mina. E quando chegava no final da tarde, eles lavavam as éguas e tiravam todo o ouro e aí conseguiam ficar rapidamente, em questão de meses, ricos. Então, por isso, essa lavou a égua de ganhar dinheiro. Conheciam essa expressão? Né? Tomara que sim. Gente, tem tanta curiosidade sobre essa parte da mineração, tá, gente? Mas a gente vai aos fatos agora aqui, ó, tá? Essa questão, então, sobre o processo de extração, né? Então, só destacando aqui essa primeira parte, os impostos, tá? Não esquecendo dessas ideias que são colocadas hoje sobre reflexões do período, tá? Contrabando e tal. Mas aqui a gente vai colocar, então, os pontos muito discutidos, porque a nossa dinâmica econômica e social, ela alterou radicalmente, tá? Então, eu destaquei mudanças provocadas pela mineração, que o material coloca como transformações a partir da segunda metade do século XVII, tá? Página 331. Primeira coisa, galera, é entender a lógica de um ciclo açucareiro que iniciou no Nordeste e que, com a descoberta do ouro no Sudeste, aqui, tá, gente, houve um deslocamento do eixo econômico, tá? Ou seja, primeiro, o Nordeste era a queridinha dos olhos de Portugal, tá? Nossa, o açúcar, nossa, muito lucro. Descobriram ouro. Opa, deslocou, né, a necessidade agora de administrar e controlar, né, essa extração do ouro. Então, isso foi fato, tá, galera? Quando Salvador perdeu a categoria de capital, né, do governo geral, capital da colônia, vamos dizer assim, e foi transferido para Vila Rica, hoje Ouro Preto. Durante a extração do ouro, Vila Rica era a capital, tá, gente? Por isso que depois eu conto tudo que aconteceu nessa cidade aí. Gente, então o primeiro ponto é você entender quando que o Sudeste começa a desenvolver a sua economia e esse fluxo econômico como a região, né, muito importante. Hoje, né, economicamente falando, é a região mais rica do Brasil, compreendendo os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, por exemplo. Tá? Galera, a colônia começou a receber muitos imigrantes.
tá, gente? Vieram pessoas do mundo inteiro para extrair o ouro. Vieram até chineses, galera. Saibam de uma área, né, da Ásia que Portugal colonizou, chamada as Ilhas de Macau. E como a colonização portuguesa incentivou ou transformou a cultura, eles passavam então a falar o dialeto local, tá, o tamarim, e também falavam o português. Então eles foram trazidos porque eles eram homens diminuídos, pequenininhos, que conseguiam entrar nas minas e extrair o ouro facilmente. Ingleses, tá, galera, vieram para o Brasil na época da mineração, tá? Quando eles compravam lotes de terras para extrair o ouro, tá, gente? E aí vem a maior expressão mineira, galera. Saibam disso. Por favor, se você não estudou mineração e não sabe disso, galera, é uma vergonha, porque o professor de história não contou. Qual é a principal expressão mineira, galera? Uai. Tudo eles falam uai. Uai sou. Uai sou. Os ingleses compraram lotes de terras, né, datas, compraram escravos para extrair e conversavam, tentavam se comunicar com os escravos. E eles não entendiam. Eles só entendiam o sir, why sir, ou sir, tá, gente? E aí, com o costume, né, da linguagem coloquial, eles falavam why so, why so. E legal, né, galera? Porque essas expressões a gente entende uma lógica, uma origem. Então, chegaram pessoas no Brasil de todas as partes do mundo. Muito importante. Aí, galera, mais um ponto importante, que é o momento que nós aqui no Sul percebemos uma modificação ou um aumento de necessidades de mercadorias para a região mineradora. Esse tópico eu vou discutir, acrescentar essa discussão, porque ela é cobrada e o material só cita a questão do Sul e o tropeirismo. Esperem um pouquinho, tá, galera? Então, em expansão territorial, isso movimentou a ideia dos tratados, como eu falei semana passada, tá? Tratado de Santo Ildefonso, Tratado de Madrid, Tratado de Badajoz, foram modificações territoriais, tá? de delimitações, que foram necessárias para você ter mais área de extração. E Portugal, galera, fez isso em consentimento com a Espanha. Então, essa interiorização, quase atingimos o nosso limite territorial de hoje, tá? Com exceção de alguns lugarzinhos, né, Rio Grande do Sul, Acre e tal. Gente, se por acaso aqui na sala, né, virtual de aula, tem alguém que vai tentar o curso de arquitetura e urbanismo, que tem provas práticas, fiquem atentos, tá? Ah, professor, eu não vou tentar, então não me preocupo. Não, é porque às vezes eles colocam essas modificações urbanas que foram, então, determinadas por uma lógica, tá, gente? Que foi a lógica do enriquecimento e de investimento em materialidade. Pensem assim, eu vou construir uma casa, você vai falar com o arquiteto, né? Ou, enfim, vai desenhar esse formato dessa casa. Aí tem estilos hoje modernos, estilos aí colocados pela arquitetura de hoje. Mas durante o período da mineração, havia um estilo trazido da Europa chamado de barroco. Principalmente em Portugal e França, o barroco era muito desenvolvido já. Na região das Minas, essa urbanização no modelo, no estilo barroco, fez com que você criasse pérolas, galera. Cidadezinhas fofinhas em Minas Gerais e também na arte, tá? Né? Claro, obviamente que você vai associar com Aleijadinho, tá? Que foi o grande artista do Barroco Mineiro, tá, galera? Então, uma ponta aí com a aula de artes que você teve no seu ensino médio, ou que está tendo, tá? E, gente, chama atenção a isso, tá, galera? O Barroco, tá? E aí, gente, tem uma estratificação social que eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá? Essa divisão social em classes agora, beleza? Se tiver alguma dúvida, galera, por favor, se manifestem, tá? Aqui é uma lista que a gente precisa agora só chamar a atenção a alguns pontos e mostrar para vocês quais são os detalhes desses pontos, tá?
Então, essa é a delimitação territorial que a gente teve com a interiorização do Brasil. Aqui no Vale Amazônico, tá, galera? Você tem um reconhecimento das chamadas drogas do sertão. Então, o chamado sertanismo, né, gente, que foi grande responsável em reconhecer essa vastidão, gente, quase imensurável que é a floresta amazônica e tudo aquilo que ela poderia derivar de recursos. Drogas do sertão, galera, é uma expressão histórica para dizer sobre especiarias extraídas nas regiões interioranas. Por exemplo, quando eles chegaram nessa região aqui, eles encontraram produtos farmacológicos, plantas que os índios utilizavam e que eles levavam para, tá, gente, Europa, e entendiam o que estava acontecendo, o que estava rolando ali naquela aquela plantinha ali. Então, galera, começou assim, um cuidado maior sobre o olhar na questão da floresta amazônica, com as drogas do sertão, tá? Outro detalhe, galera, que também a gente chama atenção aqui é as áreas desenvolvidas pela pecuária aqui no Nordeste, aqui no Sudeste, Centro-Oeste, tá? E no Sul do Brasil, tá, gente? Pecuária, né? Não sei se alguém aqui vai tentar agronomia, mas a pecuária, né, gente? Agro é pop, agro é tech, agro é tudo. E a pecuária é um dessas ramificações que a gente tem da agricultura, tá, gente? Que é muito forte aqui no Brasil. Tá? E aí, sem contar, né, a região mineradora, propriamente dita, que está aqui, né, galera? Então, entendo essa dinâmica se modificando. Agora, gente, falando sobre a pecuária, então, eu destaco o seguinte. Eu escrevi para vocês depois terem, né? Não precisa ficar escrevendo agora no caderno, né, gente? Porque, enfim, se tem esse material disponibilizado. Mas eu fiz uma descrição que coloca assim, ó, para atender as necessidades de transporte, tá, gente, na região das Minas. Uma grande procura ocorreu de vacas, tá, gente? Principalmente para derivados, olha a região das Minas, derivado de leite, galera. Meu Deus, falar isso em Minas é falar sobre a essência do mineiro, tá? Pão de queijo, doce de leite e assim por diante. Bois de tração, tá, gente? O queijo mineiro é uma coisa fantástica, né, gente? Bois de tração, cavalos, mulas. Quem que tinha muito isso? Quem que produzia, não, né? Não se produz vaca. Quem que criava muito isso? O Sul. E aí, gente, também um derivado da pecuária que é o nosso conhecido charque. Particularmente eu não gosto muito, tá, galera? Eu não gosto de comida muito salgada. Então o charque é um derivado, tá? Por que é importante entender o charque nesse contexto? Que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre uma revolução que aconteceu no sul do Brasil, chamada de Farroupilha, em que o charque era o grande protagonista ali da coisa, tá? Quando eu chegar lá eu vou lembrar vocês. Mas, galera, como que o charque era usado na região das Minas? Eles pegavam o feijão, colocavam num caldeirão, misturavam com charque e ali automaticamente esse caldo já era salgado com pedaços de carne seca salgada, tá, gente? Não é carne de sol nordestina, por favor. Então, tinha uma grande absorção no mercado. Então, foi aberto um caminho, tá, galera? Com a necessidade de transporte aqui, ó, tá, gente? Não que foi pavimentado, o governo está investindo numa... Não. Com o deslocamento de tropas, por isso que é chamado também de caminho do... Opa, escapou aqui, ó. Caminho do boi, caminho das tropas. Esse caminho que levava essas... Né, vamos dizer assim, essa caravana, né, de pessoas e animais, especiarias e tal, foi chamado de caminho do boi, caminho das tropas, tá? Então ele levava do Rio Grande do Sul, tá? Antiga província espanhola, chamada província de Sacramento, tá, gente? Até o tratado ser modificado aqui, ó, tá? E aí passou a ser uma das áreas que o Brasil vai expandir. Então levava até Sorocaba, em São Paulo, e aí vem um detalhe, galera, que eu chamo a atenção de vocês, tá? Aqui, né, a gente chamava as matas dos pinhais, tá? Ou floresta dos pinhais, pinheiro de araucária. Por favor, não desmate.
porque ele é natural da nossa região, né, gente? Os pinheirais, tá? Essa mata da araucária é necessária para, né, essa dinâmica, né, ambiental continuar vivendo, tá, gente? Porque eu fico muito, muito descontente quando as pessoas ainda aceitam, né, que desmatamento é necessário. Vejo um ministro do meio ambiente falando que não tem nada demais ocupar áreas de reservas ambientais, tá, gente? Sabe? Então, é a nossa região aqui, galera, que passou a ser uma região conhecida porque ela criou uma vila chamada Curitiba. Curitiba, tá? Então, essa nossa região, tá, gente, ela ganhou um impulso, tá, gente? Porque justamente os tropeiros passavam aqui, ó, onde você está sentado, passavam, era caminho de tropa, tá, gente? Depois eu mostro o mapa para vocês visualizarem. E desenvolveram, né, principalmente nos campos gerais, tá, áreas também de produção, de criação de gado, tá, gente? Então ocuparam essas regiões para começar então a intensificar, né, a criação de gado e a nossa região ela é marcada pelo tropeirismo, tá, gente? Olha, eu destaco então o Shark para vocês, claro, uma foto recente, não tão recente, mas não é do século XVIII, não existia fotografia, máquina. O Shark, né, galera? Produzido muito no Rio Grande do Sul até hoje. E esses caminhos das tropas aqui, ó, tá, gente? Principalmente estão pegando nosso estado de Santa Catarina, estado do Paraná e interior de São Paulo, tá? Gente, você já foi para Lapa, né? Já caiu, já foi discutido em vestibular a grande criação artística de um curitibano chamado Poti Lazarotto. As obras dele, nos monumentos dele, ele fez um em homenagem aos tropeiros, que está na entrada da cidade da Lapa. Está aqui, olha, né, a Mata dos Pinhais, né, as araucárias, né, e, obviamente, né, todo esse estilo tropeiro aqui, tá, gente? Né, que a gente tem, assim, muito presente, né, o pessoal que gosta de rodeio, gosta dessa cultura, né, sabe da importância disso, né, dessa manifestação e dessa preservação, que é muito relacionado ao Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina e Paraná são raízes históricas também pelo tropeirismo. Comida tropeira, né, galera? Meu Deus, já é bom. Então aqui, ó, gente, aparece no mapa, ó. Esse mapa, gente, é extraído de uma fonte, uma fonte histórica, né, de materiais aí usados pelo Brasil afora, tá, galera? Então, olha que orgulho, né? Mas obviamente que Rio Negro se torna uma cidade mais importante, Lapa, Castro, tá, gente? Ponta Grossa aqui, tá, gente? E vai até, tá? Então, uma curiosidade, se você já percorreu essa região aqui, ó, galera, você já passou pela Serra do Rio do Rastro. E a Serra do Rio do Rastro, ela foi um caminho criado naturalmente pelas tropas, pelas mulas. Tá? Era difícil ultrapassar a serra. E aí eles abandonavam os animais lá. Tá? E eles sozinhos conseguiram fazer uma trilha, fazer um caminho, tá? Que é todo sinuoso. Uma das serras mais bonitas do Brasil, galera. Aqui em Santa Catarina, chamada Serra do Rio do Rastro. Tem também a Serra do Urubu, perto ali, galera, que, nossa, gente, é coisa linda mesmo, tá? Então, aqui, ó, dá para você traçar tipo, liga os pontos, ó, das vilas que foram criadas por tropeiros, tá? Nessa região chamada de Norte Pioneiro, tá? Então, se você vai tentar, por exemplo, o EPG, galera, o assunto que é discutido na prova, que é o tropeirismo, tá? Por isso que eu precisei, então, voltar, né, discutir essa parte com vocês aí. Gente, desculpe. Continuando, então, agora, tá, galera? Feito esse adendo sobre os tropeiros, tropeirismo, tá? A sociedade, então, também é discutida essas mudanças que ocorreram. Olha que simples, né? Você entende a sociedade açucareira em duas partes, tá? Senhor de engenho, escravos, escravizados, tá? Agora, quando você observa, né, essa sociedade mineradora, né, você vê uma extração,
ou melhor dizendo, desculpe, uma estratificação, tá? Colocada aqui para simplificar a ideia, tá, galera? Né? Pessoas que eram ligadas à atividade, administradores das regiões das minas, e olha a quantidade de novas, vamos dizer, profissões, né, que foram necessárias para, tá, gente? Então, tudo isso começou a estratificar a nossa sociedade. Por isso que as mudanças sociais foram muito observadas, porque o ouro gerava riqueza. Gerando riqueza, você gera novas atividades. E essas novas atividades são muito importantes para uma mudança na estrutura social que era muito simplificada aqui, ó, tá? Então, gente, claro, e na base, né, de toda essa sociedade nós temos a escravidão também, tá? O fluxo de escravos, tá, gente, foi muito ampliado durante a mineração, continuou com essa intensidade, né, até o ciclo do café, quando começaram as leis abolicionistas, depois a gente vai discutir isso, tá? Então, é comum encontrar em provas colocando a discussão de mudança e alteração social, né, com essas dinâmicas mais intensificadas, tá, gente? Agora, a ideia do aumento populacional, tá, gente, e o reconhecimento de regiões ricas e produtivas, tá, não só com o ouro, mas com a pecuária, com as drogas do sertão. Olha só, gente, esse mapa e olha esse e olha esse. A época da época do ciclo do açúcar como principal ciclo, que movimentou muito o Nordeste brasileiro, aqui, ó, tá? Essa região, na região de Bandeirantes, né, e um desenvolvimento aí também de áreas açucareiras. Mas quando veio, tá, gente, essa dinâmica do ouro, essa dinâmica social ela também se alterou. E houve um reconhecimento do território como um território potencialmente muito rico para povoar. Então, gente, vejam aqui, ó, áreas sob influências de cidades e vilas é a parte mais forte. Áreas conhecidas e relativamente povoadas. Você já está delimitando um Brasil aí, tá, gente? Conhecido, né? Claro que aqui, né, gente, são regiões aí que tem um difícil acesso, né? Olha aqui, ó, tá, gente, interior aqui. Mas, gente, olha que dinâmica, né, alterada. Muito, muito importante isso, tá bom? Gente, e aí tem um ponto, tá, que não é de lados muito agradáveis, né, de estudar, e é justamente por isso que colocam em provas as determinações do tal do Marquês de Pombal, tá, galera? O Marquês de Pombal era um português que vinha da região, tá, gente, de Pombal, tá, e que ganhou o título de Marquês. Por quê? Porque ele era um homem muito, muito conhecedor da área jurídica. E aí, galera, Portugal, coroa portuguesa, Dom João III, Dom João, agora qual foi o Dom João, que era da época? Putz, era um dos João, portugueses. Contratou ele para fazer o seguinte, tá, gente? Modernizar o Estado, tá, português. O Estado estava ficando, vamos dizer assim, não ocioso, como é que uma palavra me fugiu agora, eles não estavam conseguindo acompanhar as dinâmicas econômicas mundiais. Já falo sobre essas dinâmicas econômicas mundiais. Então, eles chamam o Marquês de Pombal, tá, galera? E ele fala assim, ó, sobre a área mineradora, nós precisamos intensificar. Por quê? Porque nós estamos sendo muito frouxos com essas ricas áreas de extração do ouro. Tá? Nós estamos deixando passar muita coisa. O que era deixar passar muita coisa? Impostos, tributos. E aí que vem a parte da derrama, tá, galera? Quando ele determina que no final do ano, se tivesse imposto atrasado, iria ser aplicado uma sentença para recuperar todos os impostos. Gente, isso foi tão impactante que gerou Inconfidência Mineira, tá? Então nós chamamos de arroxo colonial o período do Pombal, tá, gente? O que é a rocha? Além de um estilo de dança, né, um estilo aí mais ligado à área do Nordeste, né? Não é da época de vocês o arrocha, né? Nunca me esqueço, fui aqui em Mafra, quem é daqui sabe do que eu estou falando.
Raízes da Tradição, fui lá uma vez e estavam dançando a rocha e eu lembro que os seguranças tiravam essas pessoas que dançavam a rocha do salão, tá? E daí colocaram nos pilares do Raízes da Tradição lá, proibido, somente permitido danças tradicionalistas. O arrocha era uma dança um pouco, sabe, assim, sugestiva. E aí, gente, o que é arrocha? Aperta, é apertar. Os antigos falam, arrocha esse parafuso, arrocha esse prego não, né? Prego você bate. E vocês entenderam. Então, galera, esse arroxo era apertar a colônia, tá, gente? Sugar dela o máximo possível. E aí vem a derrama, tá? Para não só ficar nessa ideia, galera, eu coloquei três questões aqui que o Marquês de Pombal também determinou. Por exemplo, o Brasil não teria mais áreas administradas por ligadas ao governo geral e administrada por capitães, tá? Ou intendentes, tá? Então ele extinguiu e ele unificou a administração do território sobre apenas o governo geral, que era enviado, vamos dizer assim, tinha a relação direta com a coroa. Tá? Então ele acreditava que você tinha que unificar, não ficar dividindo, né, as capitanias, como uma primeira ideia que a gente já discutiu. Às vezes, galera, discutem isso aqui, ó, tá? Sobre as determinações pombalinas. O que a ordem jesuítica fez no Brasil? Ela desenvolveu áreas, tá, de missões, né? Pegando então os nativos, nossos indígenas, e convertendo a fé cristã, cuidando deles e assim por diante. E ele falava que os jesuítas é uma ordem em cima ou dentro da ordem. Ou seja, ele acreditava que os jesuítas eram muito autônomos. A Igreja Católica perdeu o controle dos jesuítas. Eles viviam com as suas próprias regras. E ele radicalizou, galera. Ele expulsou a ordem jesuítica de Portugal. Como o Brasil é colônia de Portugal, isso veio e respingou aqui no Brasil. Tá? Então, os jesuítas tinham que sair, tinham que retornar aos seus, né, lugares e viver ali a sua vida religiosa, mas sem conexão com a ordem jesuítica. Ela foi extinta, tá, galera? E depois ela foi novamente recuperada, ou seja, reativada. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos a ordem jesuítica dentro de grandes colégios, de grandes áreas de ensino, tá, gente? Os jesuítas até hoje têm essa conexão aí, tá? Galera, e aí, né, gente, o que ele colocou, né, a extinção da escravidão indígena, tá, gente? Ou seja, ele queria potencializar aqui, tá, o tráfico negreiro, porque era altamente lucrativo também. Ok, galera? Então, medidas pombalinas é importante, tá? Para a gente fechar a nossa aula, galera, eu preciso então colocar essa transição ou os momentos que o Brasil vai começar a perceber uma alteração no cenário lá fora e que aqui dentro tiveram algumas manifestações, tá, gente? É uma aula de história geral, né, gente, da frente 2, que tem uma sequência importantíssima de estudo histórico, né? Eu chamo a atenção aqui ao século que nós estamos, tá? Século XVIII, que lá na Europa, então, desenvolveu, né, a área filosófica, ou seja, a revolução das ideias, que é chamada de iluminismo, tá? Tudo isso no século XVIII. Revolução industrial, tá? Por que eu falei que o Marquês de Pombal precisava modernizar o Estado português? Né, gerando. Eu não falei de Portugal, sabe, gente? O que Marquês de Pombal fez em Portugal. Eu falei o que ele fez no Brasil, tá? Ele fez um monte de coisa lá em Portugal. Mas não interessa, é história portuguesa, deixa que os portugueses estudem. Mas começou a dinâmica industrial, tá, galera? Acontecendo na Inglaterra, mudando essa alteração de cenário. Opa, aconteceu a Revolução Francesa, tudo no século XVIII, tá? Especificamente em 1789, aqui é a Revolução Francesa. E aqui nós temos uma classe social, né, gente, cada vez mais atingindo patamares mais elevados, tanto político quanto econômico. Então, a dinâmica social estava muito alterada, a dinâmica política, econômica de uma Europa. Como nós copiamos o que vem de fora, tá, gente?
né? Além da Europa, temos a América e Estados Unidos se formando agora. Então você veja, galera, a primeira colônia da América a se tornar independente, tá? 1776. Tem uma aula sobre isso, tá, gente? Não se preocupe, a gente vai discutir. Mas olha o contexto, galera. Olha o contexto. Europa com tudo isso, tá, gente? Com toda essa dinâmica aqui, né? América com os Estados Unidos agora independentes e dizendo que era importante ser livre, ter igualdade de direitos. Porra, como é que pode, né? E aí, gente, vem aqui para o Brasil os movimentos de discussão sobre isso, tá, gente? Que é a Inconfidência Mineira com Juração Baiana. Por isso, me perdoem, galera. Nossa, eu teria que estender muito a aula se fosse falar sobre as rebeliões nativistas. Dá uma lida, tá, gente? Isso eu indico para vocês, então, mas olha, se cobrarem no vestibular Guerra dos Emboabas, Revolta dos Irmãos Beckham, opa, não, é Beckman. Beckham é o jogador da Inglaterra lá, né? É só uma brincadeirazinha. Guerra dos Mascates e tal, gente, olha, você pode voltar, né, no Colégio Excelência e falar assim, olha, eu quero processar o professor de História, o professor Rival, porque ele não me explicou esse assunto. Gente, assuntos locais, se você de história regional. Se você for fazer um vestibular em Pernambuco, ou seja, né, na região nordestina, eles colocam Guerra dos Mascates, que foi uma guerra entre mercadores de Olinda e de Recife, tá? Se você for para São Paulo, em Boabas, se for para, né, o Nordeste novamente, os Beckman, mas enfim, galera, história regional, tá, gente? Né, isso aí não é cobrado de uma forma geral. Quando você ganha essa, ó, tá, gente, essa dimensão maior pelo contexto aqui, ó, gente, gerado, ó, tá? A gente discute isso como uma forma mais aplicada em provas. Então, por isso que eu vou fechar mostrando para vocês o seguinte, que os movimentos que eu coloco aqui, tá, gente, nessa listinha aqui, tá, gente, a mineira e a baiana, tá, são chamados de emancipacionistas, porque foi a primeira vez na nossa história, tá, gente, que aconteceram movimentos que queriam fazer do Brasil independente de Portugal, tá? E aí entra um raciocínio muito maior do que, por exemplo, Mascates, em Boabas, que foram discutir a condição de colônia, tá, gente? De ser e continuar colônia. Por isso que a gente entende assim, que as motivações deles, tá, são muito contextualizadas com o mundo que estava acontecendo, né, as mudanças do século XVIII. Por isso, então, eu destaco, gente, o iluminismo, tá? Quando daqui a pouco eu falo sobre um personagem, né, específico da Inconfidência Mineira chamado Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Ele sempre caminhava, galera, nas ruas de Vila Rica, Ouro Preto, então, com um livro embaixo do braço, tá? E aí, né, na historiografia mais tradicional, fala, não, o Tiradentes andava com a Bíblia embaixo do braço. Não, tá, gente? Ele andava com a chamada Enciclopédia Iluminista, que foi derivada no movimento. É como se você pegasse hoje, você tem na tua casa uma Barça ou uma Larousse, né, essas enciclopédias, você tem no teu celular, que é o Google, né? Então ele queria entender todos os processos científicos que estavam sendo desenvolvidos. E chegava como, galera? Porque a riqueza gerada pelo ouro aqui no Brasil fez com que muitos mineradores ou mineiros pudessem levar os seus filhos a estudarem na Europa. Gente, isso fez com que eles retornassem com ideias totalmente diferentes daquilo que era colocado por Portugal aqui no Brasil. Falavam que era importante defender a independência de um território, era importante construir códigos jurídicos, tá, gente? Por exemplo, na área do direito, né, quando a gente tem todo esse estudo, né, dessas mudanças de alterações históricas, tá? E o iluminismo foi um espetáculo, galera. Na área da filosofia cai de boca, tá, gente? Mas na história também a gente discute, tá? E o Brasil, gente, olha só o que estava acontecendo no final do século XVIII. A mineração ela estava entrando em processo de decadência. Porém, a cobrança de impostos ela ainda era constante, tá? Não, a quantidade de extração de ouro
Ela diminuiu, porque é uma atividade extrativista, né, galera? Então, isso acaba. Um dia acabou, tem ainda regiões de extração, mas, pô, os caras acabaram com tudo. Então, gente, como é que você trabalha, né, esse paradoxo de ter que pagar impostos, que eram muito cobrados, mas não tendo mais essa atividade econômica ativa, muito dinâmica? Então, galera, a alternativa foi buscar a independência propriamente. E o Nordeste, né, porque cada uma na sua região, mas o Nordeste estava já em crise do açúcar, como eu falei no comecinho da aula, e eu coloquei aqui algodão, galera, para vocês entenderem que também era uma riqueza, mas não era a principal, como açúcar, tá? Então aqui, gente, olha só, Confidência Mineira, aqui tem a data, tá? Conjuração Baiana. Por que eu coloco um asterisco, tá, gente? Inconfidência é um termo histórico. Conjuração é um termo político. Criou-se uma raiz, uma forma de explicar o que aconteceu em Minas como inconfidência, tá? Foi uma conspiração contra a coroa. O que é um inconfidente? Aquele que você não pode confiar. Então é um traidor, é um infiel, tá? Então esse movimento ele foi um movimento de infidelidade à coroa. Olha a ideia da denominação que foi criada, né? E, opa, e conjuração, gente, é a ideia de ser aquele que quer libertar um território, aquele que quer gerar uma emancipação. Por isso que está aqui, ó, gente, sempre em vermelho o termo emancipar, emancipacionismo, tá? Criar uma autonomia, tá? Então, gente, você que tem 16 anos, você sabe que você pode entrar com pedido na justiça para ser emancipado, tá? Ter já alguns direitos que somente a gente atinge com 18 anos de idade, sob condições específicas, tá? Com exceção de carteira de motorista, que é só com 18 mesmo, e casamento civil, que é com 21. Tá? O resto você pode morar sozinho. Nós temos no Colégio Excelência 2 alunas, tá? Que são emancipadas. Uma em específico, ela tem o direito de receber a pensão dos pais que faleceram tragicamente. Muito, muito pesada essa história, mas ela é emancipada. Ela foi a única que, né, os pais morreram. Então, ela tem todo o direito jurídico de receber, né, a sua pensão. Só ela tem um tutor que auxilia ela. Oh, eu admiro aquela menina, galera. Eu acho que com a idade que ela tem hoje, eu não sei se eu teria a cabeça de morar sozinho e fazer tudo sozinho, né? Então, galera, só para vocês entenderem o que é ser emancipacionista, é defender uma autonomia, tá? E aqui a gente compara, então, galera, porque a narrativa ela é longa, tá, gente? Infelizmente, né, eu já falo pra caramba na aula, não dou nem tempo de respirar, né? Mas a gente compara. Por quê? Porque se eu for explicar em Confidência Mineira inteira, eu teria que fazer uma outra aula. E a conjuração, uma outra aula. Tá? Então a gente coloca assim: o que é importantíssimo? Quem foram os idealizadores da Inconfidência Mineira? Tá? Foi a elite. Tá, gente? Por quê? Porque eles eram donos proprietários das minas. Eu não vou voltar tudo, tá, galera? Se os impostos eram altos, então atingia essa classe social, tá? E também camada média urbana, naquela extração, aquela estratificação da pirâmide, tá, galera? Que sofriam também com determinações vindas de Portugal, tá? Principalmente impostos. Os escravos não sentiam isso, né, gente? Porque eles sempre sentiram desde o começo o peso de uma carga que é ser escravizado, tá? Então a elite mineira idealizou. O que eles queriam, galera? Proclamar independência, emancipação e implantar uma república, gente. Aí cai em vestibular o que eles defendiam. Uma república, tá, galera? Lá na aula de Roma nós discutimos o conceito república. E o que é ser republicano, galera? É defender as instituições que administram. A composição dessas instituições pode ser, vamos dizer assim, composta por pessoas comuns, tá? Então, eles defendiam que eles mesmos deveriam administrar o território através das instituições. Então, eles eram republicanos, tá? Acabar com os impostos, então aqui fica meio óbvio, né, gente? Então, principalmente sobre a atividade mineradora.
E o ponto, gente, que é discutido quando cobram, eles não eram abolicionistas, não eram. Muito pelo contrário. Do movimento de Inconfidência Mineira, tá, galera? Que foram 12 inconfidentes, 12, tá, gente? 12. Ou seja, 12 idealizaram esse projeto. Todos eram detentores, eram escravistas, tá, gente? Ou seja, alguns mais, outros menos, mas eram donos de escravos. No contexto dessa Inconfidência, você estuda a literatura, tá, galera? Né? Quando você fala lá do Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, tá, gente? Lembrem dessa aula, tá? Das suas propostas, né? E eles foram vítimas, não vítima, é uma palavra meio estranha, mas eles foram alvos da investigação que foi colocada quando eles foram denunciados, houve uma delação premiada, tá, galera? No dia que a derrama iria ser aplicada, no ano de 1789, eles iriam movimentar uma revolução, uma inconfidência. E foram delatados, galera. O Joaquim Silvério dos Reis abriu a boca para o Visconde de Barbacena, que era o intendente, e aí, galera, caiu a casa. Chegou a Polícia Federal na casa dos caras e caiu a casa. Gente, todos foram presos, brincando com a situação, mas foram os dragões, tá? Que era uma guarda imperial que vinha de Portugal e foram todos presos, foram alvos de processo chamado de devassa, tá, gente? Um morreu na prisão, que acho que foi o Cláudio Manuel da Costa, se não me engano, e os outros 9 foram deportados, foram exilados para a África, galera. Os caras nunca mais puderam voltar para o Brasil. E Tiradentes entrou no processo como aquele que foi o grande idealizador, então ele foi, depois eu faço uma menção ali, sobre a pena capital. A devassa chegou, então, a uma sentença que foi a pena de morte, tá? Então, esse movimento, para resumir, Inconfidência Mineira não saiu da ideia, tá, gente? Foi um idealismo, uma hipótese de. Agora, esse, galera, aconteceu, tá, gente? Esqueci de colocar as cidades, gente. Inconfidência Mineira, Vila Rica, Baiana, Salvador, tá? Participaram camadas populares, chamados de alfaiates, no termo histórico. Então era chamada também de Conjuração dos Alfaiates ou Revolta de Búzios, porque aconteceu na região de Salvador, sul de Salvador ali, já entra na cidade, hoje emancipada de Búzios. Gente, Revolução Francesa na veia aqui, ó, tá? Eles eram, vamos dizer, romantizados, galera. Como que aconteceu uma revolução tão fantástica na Europa? Por que nós não podemos fazer no Brasil? Então, eles eram idealizadores de uma independência e também eram defensores da República. Isso a gente compara como uma questão parecida. Mas olha aqui o ponto, ó, galera. Como eram populares, eles defendiam o fim da escravidão. Eles eram abolicionistas. Os Inconfidentes não eram abolicionistas. Beneficiaram as camadas mais pobres com a diminuição de impostos, então eles também pesava também a carga tributária. E o deslocamento do eixo nordeste para o sudeste. Eles queriam que a coroa, ou eles mesmo, sozinhos, né, como eles eram defensores da independência, conseguissem reativar, retomar essa atividade em decadência que era o açúcar, tá? Como é que você entra em uma atividade em decadência, galera? Quando você não tem mais incentivos, né? Era caro você montar um engenho, comprar escravos. Então eles queriam que conseguissem retomar essa atividade. Detalhe, galera, a Conjuração Baiana, ela saiu do papel, os conjurados, os revoltosos, tomaram Salvador, conseguiram, então, aplicar 30 dias dessas práticas, e aí houve o desfecho que eu vou colocar aqui para vocês, tá, galera? Tanto de uma quanto de outra, a gente tem a repressão como uma forma de anular a ideia, tá, gente? Na Inconfidência Mineira, você tem o sentenciamento de Tiradentes como um exemplo. Ó, façam, né, uma inconfidência para ver aonde vocês vão parar.
Olha que legal, galera. Eu vou ler bem rapidinho para vocês aqui, ó. Pelo abominável intento de conduzir os povos da capitania, os juízes desse tribunal, que foi no Rio de Janeiro, condenam o citado réu à forca e que nela morra a morte natural para sempre, ou seja, suas ideias. Seu corpo será dividido em 4 partes e pregado em postes. E a casa em que vivia será arrasada e salgada. Tá? Era um símbolo para que nada mais crescesse. Para que nunca mais no chão se edifique. E onde se erguerá um padrão pelo qual se conserve a memória desse abominável réu. Como a imagem ela é muito relacionada, tá, galera? Eu coloco aqui para vocês. Tá? Essa imagem ela foi produzida 100 anos depois da Inconfidência pelo Pedro Américo, quando nós começamos a levantar os nossos heróis. Semana passada, ó, galera, se bem que feriado na quarentena é a mesma coisa, é que nem uma pessoa feia ter olho azul, não serve para nada. Ah, piadinha, né? Mas olha aqui, ó, galera. Olha aqui, ó, tá? O símbolo da bandeira, eu acho a bandeira mais bonita dos estados brasileiros, porque ela tem um fundamento muito bonito, tá, gente? Libertas que será também, tá, gente? Liberdade ainda que tardia, né? A tríade, tá, gente? A tríade chamada iluminista: liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Essa imagem aqui é do Panteão, né, no Museu da Inconfidência, onde estão enterrados hoje os 12 Inconfidentes. E em plano, né, mais destacado está aí o Tiradentes. Está aqui, ó, mausoléu em memória de Joaquim José da Silva Xavier. Tá? Então, nós temos um feriado, então lembrem da importância dessa ideia, dessa aula, tá, galera? Pois procurem aí no Google, né, um canal no YouTube, por que ele se transformou em feriado nacional. Não vai dar tempo de explicar. E aqui é o final da conjuração baiana, tá, galera? Deixa eu colocar os líderes, tá? Amai-vos, animai-vos, povo baiense, que está por chegar o tempo feliz de nossa liberdade, o tempo em que seremos todos irmãos, tempo em que seremos todos iguais. Olha que importância esses dois movimentos, tá? Herói de Búzios, eles são chamados assim na Bahia, tá, gente? Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga, João de Deus, foram todos também executados. Aí vem a pergunta, por que nós não temos nenhuma menção nacional? Por que não tem um feriado para eles? Eu sou defensor dessa ideia. Quando as coisas voltarem ao normal, né, poderia ter um feriadinho aí também, para eles. Tá, gente? É porque tem toda uma ideia aí relacionada à revolta popular. Não é muito legal você ficar falando que o povo fez coisas importantes na história. É uma coisa um pouco que deixam por baixo dos panos, né? Então, galera, tá aqui a bandeira, né, usada pelos conjurados, tá, gente? E a tradução da ideia da tríade, tá, do liberdade, igualdade e fraternidade na bandeira da Bahia aqui, tá, gente? Olha que legal, né, galera? Porra, você aprendeu hoje dois sentidos históricos muito importantes nos estados. Claro, obviamente, isso tem uma repercussão nacional, então fiquem muito atentos.